Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está me assistindo nesse instante. Hoje nós queremos refletir sobre o nascimento de Jesus. Tomaremos por base o texto bíblico que se encontra no capítulo 2 do Evangelho, segundo escreveu São Lucas, capítulo 2, versículos 1 até o versículo 7. Às vezes, nós paramos assim e ficamos pensando sobre o Natal, porque existem muitas fantasias, muitos tabus, existem verdades e mentiras sobre o Natal e má interpretação sobre o Natal. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no meu canal. Terei o prazer de todas as semanas estar trazendo uma reflexão. E lá no meu canal você vai ter vários estudos bíblicos. Inclusive, eu gostaria que fizesse a sua sugestão de assuntos e temas que você gostaria que trouxéssemos aqui à luz da indefectível Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Muito bem. Às vezes, existem decretos ou resoluções ou leis que são elaboradas por pessoas descrentes e que cumprem um propósito divino. Às vezes achamos um pouco absurda, mas cumpre um propósito divino. Na hipótese de que Deus quisesse tomar a condição humana, poderíamos imaginar diversas maneiras pelas quais ele poderia tomar. Por exemplo, lá Josué capítulo 5, versículo 13 a 15, nós encontramos um homem armado, a revelação de Deus. Também podemos, em Daniel 3, capítulo 3, versículo 25, encontrar Jesus como sendo o companheiro dos 3 homens na fornalha. E assim por diante. No nosso texto de hoje, nosso texto bíblico, nós vamos encontrar Deus se manifestando humanamente em carne como uma pequena criança indefesa, dependente dos cuidados e carinho de uma jovem mãe, também inexperiente, mãe de seu primeiro filho. Ninguém pode apontar-nos outra maneira mais adequada para a divindade tomar parte em nossa condição humana, como esta. É interessante observarmos isto. E voltando ao que falávamos no início, às vezes certos decretos absurdos para nós são interessantes para Deus. Pense, o decreto de César Augusto que manda que todo mundo procurasse a sua cidade natal para se alistar. E as pessoas tinham que fazer longas caminhadas, viagens longas, para ir registrar-se na sua cidade de nascimento. Pense na viagem de José com Maria, pense para Belém, pense na viagem de outras pessoas até mais distantes, pobres, sem condições de fazerem uma viagem tão longa. Mas havia um propósito, havia uma necessidade. José e Maria não habitavam em Belém, mas a profecia dizia que o Messias nasceria em Belém. Para que isso acontecesse, Deus usou um ímpio, um homem déspota, César Augusto, para fazer um decreto mandando que cada um fosse alistar-se na sua própria cidade. Portanto, eu quero que você pare um pouco agora, porque queremos refletir, estudando na palavra de Deus, alguns aspectos do nascimento de Jesus. Natal, antes de tudo, não é Papai Noel. Papai Noel é apenas um impostor que se coloca querendo roubar a cena do verdadeiro significado do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo.
Papai Noel é uma mentira. Nunca existiu e nem existe. Mas Jesus Cristo existe e existirá sempre, porque ele é o Deus unigênito do Pai. Nesta reflexão, nós queremos observar pelo menos três coisas. Primeiro, a circunstância do nascimento de Jesus. Segundo, as condições do nascimento de Jesus. E, em finalizando, nós queremos refletir sobre as consequências do nascimento de Jesus. Vamos lá. Primeiro, qual foi a circunstância que Jesus Cristo nasceu? O decreto de um imperador forçou ao nascimento de Jesus, como já dissemos, na cidade de Belém. Uma virgem, inadiavelmente em ocasião imprópria, em um lugar impróprio, dar à luz. Foram umas circunstâncias difíceis. Outro aspecto, um operário obediente à autoridade humana. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 13 e o versículo 1 e 2 que toda autoridade é constituída por Deus e que devemos obedecê-lo. E José, um operário, um homem do proletariado, ele obedeceu uma lei absurda que obrigava-o a caminhar quilômetros de distância de Nazaré até Belém. Há um outro aspecto que queremos observar, que está em Mateus capítulo 2, versículos 5 e 6, que se refere a uma profecia cumprida inesperadamente. Ninguém esperava que Jesus fosse nascer naquela época. Talvez algum estudioso da Bíblia, talvez alguém que tivesse uma intimidade maior com Deus, estivesse prevendo a possibilidade que estava chegando o dia do nascimento de Jesus. Porém, ninguém esperava realmente que Jesus nascesse em circunstâncias tais como as de ser numa manjedoura. Possivelmente, alguém esperasse que fosse nascer no palácio, na casa de Herodes, ou de qualquer um outro nobre da Judeia, mas isto não aconteceu. Agora, em segundo lugar, vamos refletir sobre as condições do nascimento de Jesus. Temos que observar que Jesus nasce entre a classe operária e não entre os príncipes. Por quê? Porque Jesus queria dar uma lição de humildade, sendo ele Deus, sendo ele o dono do universo, se torna filho de uma humilde senhorita que estava desposada com um carpinteiro, um homem de condições mínimas de sobrevivência. Um outro aspecto é quanto ao lugar onde Jesus nasceu, as condições que ele nasce. Ele nasce numa hospedaria e não num palácio. Ele nasce numa estribaria, por não ter lugar para Jesus nas pousadas, nos hotéis. E há um poema que diz: tu deixaste teu trono e coroa, Jesus, e quiseste ao mundo descer, mas nem pousada encontraste lugar. Quando aqui tu chegastes a nascer, vem ao meu coração, ó Cristo. Tenho nele um lugar para ti. Vem ao meu coração, ó Cristo, vem, tenho nele um lugar para ti. Este é parte de um dos poemas que é cantado no Natal, no que se refere José e Maria chegam a Belém para se alistar, obedecendo à lei de César Augusto, e então, quando ele chega em Belém, ele procura hotéis, pousada, não sei, e por último não encontra, porque a cidade era pequena, era um pequeno vilarejo, e estava superlotado. E alguém com pena de uma mulher grávida, talvez até já sentindo as contrações,
aquela mulher foi hospedada em uma manjedoura, onde havia animais que dormiam. Era comum isso acontecer, mas, tratando-se de Jesus, era a demonstração de que Jesus não está preocupado com a pomposidade que se faça de um templo ou de uma roupa ou de um grupo seleto de pessoas. Ele está preocupado em corações sinceros, de qualquer classe social, mas que seja um coração sincero que se torne a manjedoura para ele nascer. Em terceiro e último lugar, nós queremos observar as consequências do nascimento de Jesus. Assim, Deus torna-se Emanuel. É no nascimento de Jesus que Deus se torna o Emanuel, que significa Deus conosco. O nascimento de Jesus, portanto, é a chegada de Deus ao mundo na forma humana, para começar o caminho da salvação, de forma muito frágil, de forma muito dependente de seus pais e da proteção humana de seres criados por ele. Outra coisa que queremos observar nas consequências do nascimento de Jesus é que assim Deus, dessa forma, desse nascimento de Jesus, Deus provou por experiência própria as condições de vida humana. Formação no ventre materno, nascimento, dependência dos pais para tudo na fase da primeira infância, segunda infância, e já na adolescência ele já começa um pouco mais de independência, ou seja, sujeito a todos os passos que um ser humano dá na sua vida. Agora, outra coisa, Deus experimenta ou experimentou os homens pela manifestação da santidade e da pureza divina nas circunstâncias idênticas às nossas. O que eu quero dizer com isso? Que Deus, sendo santo, puro e perfeitamente impecável, ele se torna frágil e possível de pecar quando se torna um ser humano. E com isso nós temos a lição de que se buscarmos uma vida de intimidade com Deus, teremos sim condições de vencer ao pecado. Deus submete-se à afronta do pecado humano, sendo ele tentado em tudo, como está escrito lá em Hebreus capítulo 4. Deus se torna assim um homem como qualquer outro, sujeito às mesmas paixões, como diz a palavra de Deus. Deus, portanto, consumou a obra redentora mediante a morte expiatória na cruz do Calvário, não de Deus, porque Deus não morre, mas do homem chamado Jesus. Porém, ressuscitou ao terceiro dia e voltou à sua condição total de Deus, mantendo a sua condição restaurada, santificada, glorificada num corpo de glória ao ressuscitar no terceiro dia. Assim, concluindo, eu gostaria de fazer 3 perguntas chaves e você que está me assistindo pudesse responder no seu coração e na sua decisão. Estar alguém necessitado de vencer o pecado? Será que alguém pode, neste dia de Natal, dar graças a Deus por Cristo ter nascido? Será que você pode dar graças a Deus por Cristo ter nascido? O que é que você vai ofertar para Deus? Porque no Natal, muitas vezes, nós ofertamos para todo mundo. Até mentimos, damos presente. Eu não faço isso, mas muita gente faz.
né? Dá presente aos seus filhos mentindo, dizendo que foi Papai Noel que mandou. E a mentira sempre produz a desconfiança e a descrença. A criança que é criada com a mentira do Papai Noel, quando ele cresce que descobre que não existe Papai Noel, mas foi seu próprio pai que lhe deu o presente, ele passa a ter a confiança nos seus pais abalada. Por quê? Porque ele sabe que seus pais mentem. Portanto, ensine a verdade aos seus filhos. Diga que Natal é o dia de agradecer a Deus por ter se tornado um ser humano para salvar a humanidade. Uma segunda pergunta. Alguém acha que a Virgem Maria era bem-aventurada? Sim. Mas por quê? Ela não era bem-aventurada porque era mais santa do que as outras. Ela era tão santa quanto outras santas que existiam naquela época. Mas ela era bem-aventurada porque entre todas as pessoas que poderiam serem escolhidas por Deus para fazer a entrada triunfal no mundo como um ser humano, ela foi a mulher escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Outro aspecto, a última pergunta que eu quero fazer, em que sentido nós podemos pensar em Deus conosco hoje? Porque o nascimento de Jesus significa Emanuel, Deus conosco. E será que no nosso Natal Deus pode estar na nossa casa? Será que lá não vai estar a embriaguez? Será que lá não vai estar as danças sensuais? Será que nós, quando nos reunimos no dia 24 para a grande e famosa ceia do Natal, nós paramos um pouco e oramos a Deus e agradecemos por ele ter se tornado um homem? Agradecemos por Jesus? Será que quando chega o dia 25, que é comemorado o dia do nascimento de Jesus, se bem que não tem data exata e há uma grande possibilidade que não tenha sido em dezembro, mas o importante é que se convencionou e não há na Bíblia nenhuma proibição de se comemorar o nascimento de Jesus. Há uma proibição na Bíblia de se comemorar a morte de Cristo, por exemplo, de qualquer outra forma que não seja através da ceia do Senhor, que nós chamamos de Santa Ceia do Senhor. Não santa porque santifica, mas santa porque nos separamos para memorar, para lembrar a morte vicária de Cristo na cruz do Calvário. O Natal não é proibido. Se você não quiser comemorar, não vai ter problema nenhum. Mas se você quiser agradecer a Deus por ter se tornado homem, não há outra forma de se comemorar o nascimento de Jesus, senão no Natal, quando todos estamos. Porém, tenha cuidado, porque Deus não se deixa escarnecer. Deus não aceita, ele diz que não aceita nenhum ídolo. E Papai Noel nada mais é do que um ídolo. E quem o coloca em casa está substituindo Deus, e Deus não se agrada desse tipo de atitude. Portanto, aqui encerrando, eu gostaria de que você colocasse aí no comentário a sua impressão ou a sua dúvida, ou qualquer coisa que você teve como reação ao ouvir esta mensagem. Que Deus o Pai, em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, abençoe a tua vida. Amém.